Ora, muito boas tardes, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E chegamos ao quarto e último vídeo destes top 10, ou neste caso, se formos a pegar nos dois primeiros vídeos deste mês, no top 20 dos meus livros, sejam favoritos, os melhores que eu acho que sejam para começar, e agora será aqueles que eu considero os piores livros da Fighting Fantasy. Portanto, hoje é o quarto vídeo, top 10 dos piores livros da Fighting Fantasy. Não, ok, alguns deles são maus e claramente os que estão no top 5 ou pelo menos no top 3 são aqueles que eu considero realmente maus, os piores, mas alguns aqui eu não considero propriamente maus, mas têm algumas. Como é que eu ia dizer? Há certos aspectos, ou quer seja na história, quer seja nas mecânicas, quer seja em ambos, que me deixam bastante de pé atrás e faz com que eu não queira voltar a eles tão cedo. Algumas escolhas aqui podem vir a ser um bocado controversas, visto que eu posso pegar aqui num ou noutro livro que seja mais apreciado pela comunidade ou por leitores deste género literário, mas lá está, isto é uma opinião, isto não é um top absoluto, não é uma lista não é, não, estas escolhas não são universais. O meu número um pode ser o número 10 de alguém, ou até pode ser o número um de um livro favorito, de um top de 10 favorito de alguém. Portanto, isto é meramente subjetivo, portanto, não quero com isto estar a criar aqui uma ideia de opinião absoluta. No entanto, existem aqui alguns livros cujas opiniões podem ser bastante gerais, não é? Pelo menos a maior parte da comunidade considera que estes livros são maus ou têm estas qualidades que não são muito bem apreciáveis, mas eu não. Pronto, eu tento não dar uma opinião demasiado influenciada aqui, portanto, ao mesmo tempo eu vou tentar fazer com que este top 10 não seja muito longo, porque sendo livros, alguns deles maus, dá sempre tendência a querer esmiuçar mais um bocadinho e eu vou tentar fazer isto o mais condensadamente possível. Portanto, vamos então começar aqui com o top 10 dos piores livros da Fighting Fantasy e começando no mais baixo, não é? No número 10, aquele que está a um passo de não ser um dos piores, é Black Vein Prophecy. Eu já o trouxe aqui no canal. O Black Vein Prophecy nunca foi publicado em Portugal e é pena, porque Portugal, mais propriamente a Verbo, publicou aquilo que se pode considerar talvez uma continuação, embora não seja uma continuação direta, que é o Maré Vermelha, no qual aparece o protagonista do Black Vein Prophecy. Ou seja, o rei que nós encontramos no fim do Maré Vermelha torna-se é a personagem principal do Black Vein Prophecy. Este livro tem coisas interessantes e uma das coisas mais interessantes que ele tem é o facto de que nós não estabelecemos a nossa personagem logo no início. Aliás, as próprias regras aparecem mais no fim, mas as regras da rolagem de atributos, da skill, stamina e luck, são atribuídas aos poucos na primeira fase da aventura. Isto é interessante. O problema é que depois acaba por se tornar um bocado mais uma aventura um bocadinho mais monótona, quase sem um propósito, embora exista um propósito, mas como nós não sabemos quem somos, ficamos ali um bocadinho à deriva ao longo da aventura, até realmente nós percebemos quem nós somos e qual é o nosso propósito nesta história. E depois também há o facto de que a forma como os itens são apresentados no momento e depois são apresentados noutro acaba por tornar isto um bocadinho mais confuso. Ou seja, nós podemos adquirir um objeto e depois, mais tarde, o texto vai perguntar se nós temos este objeto, só que esse objeto já parece que tem um nome diferente. É parecido, mas é. Ou seja, faz-nos dar a entender que nós não temos afinal esse objeto. E isto é uma confusão que faz com que este livro pareça que não foi testado ou não foi revisto antes de ter sido lançado. Portanto, Black Vein Prophecy é interessante e ele está no fundo da lista exatamente pelas mecânicas interessantes que apresenta. No entanto, a própria história e estas incongruências de nomes dos itens faz com que ele não seja muito, muito agradável
de se jogar. Portanto, número 10, Black Vein Prophecy. Bem, arrumamos com aquele que é o menos pior desta lista. Passamos agora para o número 9 e este é da autoria de Ian Livingstone, que é Eye of the Dragon. E o Eye of the Dragon também é um título um bocado controverso, não por muita gente gostar dele, mas exatamente por muita gente não gostar dele. Isto é um dungeon crawler que já tinha sido lançado antes, se não me engano foi no Dicing with Dragons, que foi um livro que apresentou o conceito da aventura do Eye of the Dragon. E o Dicing with Dragons saiu muito, muito antes de sair esta versão deste livro. Este livro é dos anos 2000, mas o original Eye of the Dragon tinha saído já em 1984, salvo erro, corrijam-me se eu estiver enganado, no Dicing with Dragons, e isto é basicamente uma expansão dessa aventura. Aqui, isto é um dungeon crawler que se passa na Floresta da Morte. Ou seja, não exatamente dentro da Floresta da Morte, mas no subterrâneo da Floresta da Morte. Ou seja, existe uma masmorra nesse subterrâneo e nós temos que explorar. Só esse conceito já é um bocadinho esquisito, porque ter ali uma masmorra por baixo da floresta é um bocadinho esquisito isto. Mas também, o motivo pelo qual nós nos entregamos a esta quest é algo que eu não consigo entender, porque é basicamente nós somos recrutados, ou somos, ou melhor, uma pessoa que é o Henry Delacour pede-nos que a gente entre nesta masmorra para nós encontrarmos o olho do dragão, que é uma das joias que nós podemos utilizar para, pronto, que falta no ídolo do dragão, que nós precisamos depois também de encontrar. E para nos convencer a regressarmos a ele com este troféu, ele leva-nos a beber e ele nem sequer nos obriga, nós bebemos mesmo porque queremos. Obriga-nos leva-nos a beber um veneno. Veneno esse que depois no fim acabamos por descobrir que afinal não é veneno nenhum porque não existe esse tipo de veneno, um veneno de ação lenta. Portanto, só esta premissa já torna é demasiado irrealista e eu não gostei muito. E depois também a própria masmorra não é assim tão icónica. Tem elementos interessantes, temos aqui um cameo do Ian Livingstone, uma personagem, não é, que as ilustrações, que a ilustração mostra que é claramente o Ian Livingstone. As ilustrações são desenhadas pelo Martin McKenna, é uma das razões principais para este livro não estar mais acima. Mas basicamente o Eye of the Dragon é uma aventura que esquece com muita facilidade. Não é dos melhores trabalhos do Ian, e eu acho que ele consegue fazer melhor. E ele, entretanto, fez melhor. Depois deste livro, ele conseguiu fazer melhor. Tanto é que nenhuma das aventuras posteriores do Ian Livingstone, deixem-me verificar, que seguiram depois disto, eu acho que sim, sim. Há uma aqui nesta lista que fosse pior do que este. Portanto, Eye of the Dragon é uma aventura muito simples, não é muito difícil, mas facilmente esquecível. Passando para o número 8, temos O Viajante das Estrelas. Este é um título de ficção científica, mas não é tão icónico. Pelo menos eu não vejo muita gente a falar dele. Não é um título que se destaque. Aliás, grande parte dos títulos de ficção científica não se destacam verdadeiramente. E O Viajante das Estrelas é capaz de ser do que menos se destaca. A história é bastante genérica, é bastante simples. Uma raça alienígena, que são os Gromulans, raptaram o presidente da galáxia, penso eu, exatamente, o presidente da galáxia, e eles estão a mantê-lo refém no planeta Terra. E nós temos 48 horas para nós conseguirmos resgatar o presidente antes que os Gromulans consigam aceder a códigos importantes ou a segredos importantes que estão guardados no cérebro do presidente. Portanto, eles querem hackear o cérebro do presidente e levam 48 horas para isso. E nós temos esse tempo para nós conseguirmos encontrar o presidente da galáxia. E isto leva-nos a locais até bastante interessantes, que são capitais da Europa.
Portanto, nós vamos, se não me engano, eu agora também não vou abrir aqui o mapa, mas basicamente eu sei que vamos a Madrid, vamos a Paris, Londres e há uma outra localização que eu não tenho a certeza qual é, não sei se é Berlim, se é Roma, não tenho a certeza, eu acho que é uma dessas. Não há Lisboa, portanto não vamos a Lisboa, mas a história é bastante linear porque só uma dessas localizações, não é? Nós não temos que adivinhar em qual localização é que está o presidente, portanto não é como se nós pudéssemos escolher o sítio para onde nós queremos ir, mas isto é basicamente muito linear e cada secção eu não sinto propriamente uma exploração a nível cultural destas localidades. Eu sinto que podemos estar em Madrid. Existe ali daquilo que eu me recordo, eu acho que há ali um ponto certamente cultural em Madrid, se não me engano, eu também já não leio este livro há alguns anos, mas em algumas zonas, por exemplo, Londres, eu acho que podemos substituir Londres por Nova Iorque e não fazia muita diferença. Portanto, aqui é muito chato. E embora exista a mecânica do tempo, porque nós temos as 48 horas, eu acho que é praticamente impossível nós ultrapassarmos esse tempo. Das vezes em que eu joguei, nunca perdi pelo limite do tempo chegar ao máximo. Nunca aconteceu isso. Existe também uma outra mecânica que é o oxigênio, que é aplicada numa parte apenas da aventura, mas é uma parte, pronto, é uma sequência que eu também acho que não é possível perder, pelo menos algo que também nunca me aconteceu nessa altura. Mas, mas o Viajante das Estrelas é uma história tão fraca que eu não me lembro de grande parte dela. Talvez se eu a ler passados estes anos, pode ser que eu tenha uma ideia diferente, mas não é propriamente uma história que me agrade. Portanto, Viajante das Estrelas é o número 8 desta lista. Passando agora para sétimo lugar, um título que eu posso considerar que vai ser um título, se calhar, dos mais controversos desta lista. Porque há de facto muitas pessoas que gostam deste livro, mas eu não consigo colocá-lo noutra lista que não esta, e é A Nave Perdida. Nave Perdida foi escrita por Steve Jackson britânico, e se o Guerreiro da Autostrada é uma homenagem a Mad Max, A Nave Perdida é claramente uma homenagem a Star Trek. E a própria. Aquilo que coloca este livro nesta lista é o facto de que ele tem uma premissa bastante promissora, mas uma aplicação cada vez mais aborrecida. Ou seja, aqui nós fazemos parte de uma nave que é a nave estelar Traveller, que é basicamente a nave de Star Trek, cujo nome agora também não me ocorre. E esta nave é sugada pelo vácuo celtesiano, que é um buraco negro que nos leva a um universo paralelo. E o nosso objetivo é explorar esse universo para nós encontrarmos informações que nos levem de volta a esse buraco negro e encontrarmos o caminho de volta para a Terra. É basicamente isto. Mas a premissa entrega-nos, é-nos entregue de uma forma bastante intrigante. Nós estamos perdidos num universo que não conhecemos e temos já logo uma vasta gama de planetas e seres que nós podemos explorar, que nós podemos conhecer, com quem nós podemos interagir. Existe muita forma de conseguirmos a informação que nós precisamos, mas à medida que vamos avançando, parece que sentimos que a história está-se a tornar mais aborrecida. Eu sinto que o Ian não, peço desculpa, o Steve Jackson começou-se a aborrecer mais à frente nesta aventura, ao ponto que ele depois quis mesmo acabar com isto e entregar o endgame, não é? O clímax final da aventura. Tanto que este é dos livros mais curtos da aventura. Eu acho que este livro tem menos de 400 referências. Este livro tem 340 referências, mais 3 referências extra que falam sobre as regras. Portanto, este livro ainda é mais curto do que a maior parte do qualquer outro livro da Fighting Fantasy. E mesmo o próprio clímax é muito. É extremamente aborrecido, porque nós não temos uma luta, não temos um combate entre naves. Basicamente é nós reunirmos a informação que temos, porque a dada altura a nossa tripulação já está a ficar demasiado desmotivada
e sem esperanças de um dia voltar à Terra, e então decidimos: olha, vamos juntar toda a informação que nós temos e vamos ver se conseguimos encontrar o buraco negro correto. E isso é uma parte que é muito baseada naquilo que acontece, por exemplo, no Feiticeiro da Montanha de Fogo. Quando nós chegamos, não é, ao feiticeiro, derrotamos-lo e depois temos que abrir o baú dele usando as chaves que nós encontramos. Algumas chaves estão certas, outras não estão. E aqui é a mesma coisa. A informação que nós obtemos dos vários planetas pode ser correta, como pode não ser. E nós precisamos dos números corretos para depois fazer ali uma soma e conseguirmos as coordenadas certas para chegarmos ao buraco negro correto. Mas, mesmo assim, a dada altura, acabamos por tornar um bocadinho isto aborrecido. Mesmo as diversas regras acabam por se tornar. São interessantes porque nós temos combates com naves, combates com phasers também. Nós não gerimos só a nossa personagem, nós somos o capitão, mas nós também temos outras personagens com os seus próprios valores de perícia e força. E nós temos técnico, temos o chefe técnico, temos o chefe. Como é que eu ia dizer? O chefe técnico. Temos o chefe técnico, temos. O que é que nós temos mais? Deixa-me ver aqui na. Nós temos o técnico-chefe, médica-chefe, engenheiro-chefe, o chefe da segurança e quando um deles morre, o assistente vai substituí-lo e vem com um decréscimo de perícia porque não tem as mesmas habilidades, obviamente, que o chefe. Portanto, aqui a nossa tripulação são basicamente os red shirts do Star Trek. Mas mesmo as próprias ilustrações para mim são muito, não tem qualquer expressão, são muito poucas as ilustrações que entregam realmente a este mundo alienígena, são muito vazias, há muito pouco que eu aprecio neste livro. E é pena porque eu gostava muito de apreciar. Eu acho que se ele fosse um bocadinho mais extenso e se o Steve Jackson conseguisse manter o mesmo entusiasmo que teve no início, conseguisse mantê-lo até ao fim, eu acho que este livro não figuraria nesta lista, ou se figurasse, estaria praticamente no fundo da mesma. Mas seja como for, eu sei que este título pode ser bastante controverso para muita gente, porque há muita gente que gosta deste livro, mas eu não consigo. Eu não consigo apreciá-lo da maneira como gostaria. Portanto, aqui o número 7, A Nave Perdida. De um título de ficção científica passamos para outro, e o número 6 desta lista já não. Eu acho que já não vai ser tão controverso como o número anterior, porque eu acho que é do consenso geral que este é um dos piores livros da coleção. E então o título que eu trago é O Célebre Cavaleiro do Céu. Eu não vou perder muito tempo a explicar a história deste, porque este é dos livros que eu menos li. Tudo aquilo que eu sei, e eu vou tentar falar sem olhar para a sinopse aqui na contracapa, aquilo que eu sei é que existe um cientista maluco que quer criar uma raça de guerreiros perfeitos, são chamados os prefectas, e nós somos um agente interplanetário, posso estar errado, mas nós temos um nome até, eu já não me recordo, nós temos um nome, e somos um ser com quatro braços. Tudo bem, aqui não há, pronto, existem aventuras em que nós somos elfos, podem existir aventuras em que nós somos anões, não é o caso, pelo menos na Fighting Fantasy existem alguns exemplos. Por exemplo, na Sorcery, tanto podemos ser um guerreiro como um feiticeiro, portanto, a ideia de sermos uma espécie diferente de um ser humano não é propriamente novo. E sermos um alienígena de quatro braços não é de todo nada de muito controverso em si. Mas a forma como este livro ficou construído, existem muitas coisas psicadélicas aqui. Muita gente brinca que este livro foi escrito sob o efeito de ácidos, portanto, há aqui coisas bastante mundanas, muito normais, mas há outras coisas aqui que são bastante estranhas. E a própria criaturinha da capa também demonstra que esta é uma aventura que não é uma aventura muito normal. O que eu posso dizer de positivo é que existe uma variedade, existe uma diversidade de regras que vai para além das regras padrão. Portanto, da mesma forma como a nave perdida também coloca novas regras, aqui nós também temos as regras de combate entre naves. Nós temos uma nave espacial, que se não me engano chama-se Star Spray, e nós podemos fazer combates entre naves. Basicamente é isso. Eu não sei grande coisa acerca de. Já não me lembro de grande coisa em relação a este livro, mas eu coloco nesta lista porque eu não me lembro
de ter acabado uma experiência, de uma forma positiva com este livro. É bastante esquisito. Eu provavelmente no futuro eu posso trazê-lo para o canal e explorá-lo um bocadinho mais. Pode ser que a minha percepção deste livro seja diferente daquele que eu tive da última vez, mas a verdade é que daquilo que eu me recordo, das poucas vezes que eu joguei este livro, das muito poucas vezes que eu joguei este livro, eu não fiquei com muito boa impressão. Ele não está mais alto nesta lista, exatamente porque e por causa das mecânicas que são interessantes, e mesmo existem algumas coisas que eu recordo que não foram assim tão más, mas eu coloco este livro exatamente no meio termo aqui na lista, porque ele é de facto muito, muito esquisito e tem aqui momentos bastante questionáveis. Portanto, aqui o número 6, O Cavaleiro do Céu, mais um título aqui desta lista. Passamos para o número 5 desta lista e este livro foi escrito para celebrar os 30 anos da Fighting Fantasy. É verdade, para quem conhece, para quem sabe do que é que eu estou a falar, aqui está ele, o número 5, Blood of the Zombies, que eu também tenho aqui a versão em português do Brasil, da Jambô, também enviado pelo meu grande amigo Jonathan Almeida, a quem eu mando um forte abraço. Portanto, temos aqui Sangue de Zumbis. Blood of the Zombies. Não é possível jogar isto sem fazer batota. Ponto. Assente. O Ian Livingstone entregou-nos uma história muito interessante, uma história contemporânea. Isto passa-se na Roménia. Nós somos um estudante de mitologia e somos capturados quando estamos a fazer a nossa pesquisa na Roménia e somos levados para o Castelo Goraia, onde estamos prestes a ser vítimas das experiências de um indivíduo cujo nome eu já me esqueci completamente. Portanto, Gingrich Ure. Portanto, o nome é tão esquisito que é normal eu ter-me esquecido dele. O objetivo dele é criar um exército de zombies para dominar o mundo. É isto. E ele quer injetar-se com sangue de zombie para se transformar ele próprio num zombie e comandar esse exército para dominar o mundo. Basicamente é isto, porque o Gingrich Ure odeia a humanidade e isso acho que é motivo, não é? Pelos vistos, é motivo para criar um exército de zombies e devorar a humanidade inteira. A nossa missão então é travá-lo e o que nós temos que fazer é explorar o Castelo Goraia e matar todos os zombies. E eu estou a dizer todos mesmo. Não podemos deixar um zombie livre. E isto é complicado porque já o Ian Livingstone faz os seus caminhos, faz sempre um caminho específico e verdadeiro para chegarmos ao fim. Se o objetivo é nós apanharmos, é nós derrotarmos todos os zombies, e acreditem, não são poucos, são muitos mesmo, eh, isso faz com que nós tenhamos a mais pequena divergência no caminho torna a coisa torna tudo muito mais difícil. Nós nunca vamos conseguir fazer esta aventura como deve ser. Já para não falar que, a nível de regras, este livro diminui imenso a quantidade de regras existentes. Nós não temos perícia, nós não temos sorte, nós temos apenas força e, e os combates são tidos através de simples rolagens de dados que dependem do tipo de arma que nós estamos a utilizar. Se nós estamos a utilizar uma pistola, nós rolamos um dado. Se nós estivermos a utilizar uma caçadeira, nós, por exemplo, podemos lançar um dado e somar mais 2, por exemplo. E o resultado é o número de zombies que nós abatemos. Se ao fim dessa rolagem ainda sobrarem zombies, os que sobraram tiram-nos um ponto de força. E tendo em conta que existe muito poucas oportunidades para nós recuperarmos força, este livro é praticamente impossível de nós conseguirmos sem fazer batota, porque muito provavelmente, mesmo que nós ignoremos o facto de que a nossa força pode chegar a zero, mesmo que nós ignoremos e continuemos a andar, a nossa força pode descer ainda mais e chegar a níveis negativos mesmo. Portanto, Blood of the Zombies é interessante, tem uma premissa. A premissa é bastante interessante, mas a execução é muito, muito difícil. Então, quando nós encontramos o Zombie Kong, que é basicamente um mid boss, não é? Um boss a meio da aventura, é praticamente impossível derrotá-lo. O critério para derrotar o Zombie Kong é quase impossível.
Portanto, eu não sei onde é que o Ian Livingstone estava com a cabeça quando escreveu isto. A prosa dele continua espetacular. Nós temos, à boa moda de uma história do Ian Livingstone, nós temos uma personagem, nós temos um companheiro, neste caso uma companheira que é a Amy, que é bastante interessante também como personagem. Portanto, isso é o que traz algum apreço a esta aventura. Agora, Blood of the Zombies é praticamente impossível de passar sem fazermos batota, e é por isso que ele está tão alto já nesta lista. Portanto, aqui o número 5 desta lista dos piores livros da Fighting Fantasy, Blood of the Zombies. Em quarto lugar, temos mais um título de ficção científica, e desta vez eu diria que o consenso é quase geral ao considerar este o pior título de ficção científica da Fighting Fantasy. Se não é o pior, é claramente um dos piores, e poderá estar na lista de algumas pessoas, que é O Assassino do Espaço. E eu sei que isto parece um título bastante interessante, e a premissa é bastante interessante, mas a execução, mais uma vez, é bastante aborrecida. Eu li este livro pela última vez já há bastante tempo, portanto eu não sei, já não tenho grandes opiniões em relação a este livro, mas a verdade é que não houve uma única experiência que eu tivesse tido, chegando ou não ao fim, que me fizesse sentir realizado ou satisfeito depois de jogar este livro. Neste livro nós temos que encontrar o tal assassino do espaço, não é? Um cientista maquiavélico chamado Zero, e a nossa missão é entrar na nave dele e explorar a nave até o encontrarmos. É basicamente isso, só que a exploração é muito aborrecida. Não há muita coisa icónica que aconteça. Não me lembro de inimigos interessantes, não me lembro absolutamente de nada que tenha acontecido que seja marcante. As regras são genéricas, só temos ali uma componente de armadura que sinceramente acho que não faz ali quase diferença nenhuma. E quando encontramos o vilão, ele nem sequer é uma personagem assim muito interessante. É o Parece-me e faz-me lembrar quase um vilão do James Bond quando nós o encontramos, eloquente e tudo mais, mas falta aquele sentimento de ameaça que ele nos passa. E o Assassino do Espaço é tão aborrecido, tão chato, que eu tinha que pôr a número 4 nesta lista. E só não fica mais acima porque os próximos livros são realmente muito, muito piores do que este. Portanto, o Assassino do Espaço, a premissa podia ser muito mais. A premissa parece que nos promete uma coisa, mas a execução é algo completamente diferente. Chegamos então ao pódio dos livros, dos piores livros da Fighting Fantasy. E o que está em terceiro lugar é Resgate em Arion. O que é que se passa aqui? A primeira coisa errada com este livro já é o título. E, e aqui a culpa é da Verbo. Aqui a culpa é da Verbo, porque o título original deste livro é Deathmore, que se formos a pegar na tradução aqui, na tradução que tinha surgido no livro anterior a este, porque não sei se vocês se recordam, mas normalmente estes livros da Fighting Fantasy, não é? Tinha uma sinopse do livro seguinte. E o livro anterior a este dizia que este livro se chamaria Resgate nas Terras Inóspitas, que é de facto onde se passa a maior parte da aventura. Arion é onde a aventura começa. Arion é o sítio onde vive o governador, cuja filha foi raptada pelo vilão. O vilão que é um indivíduo chamado Arachnos. E, basicamente é isso. Nós temos que resgatar uma princesa. E a parte interessante, existe um bocadinho, uma parte um bocadinho interessante que se passa em Arion, que é quando nós chegamos à presença do rei,
não é? Porque nós estávamos a atender o pedido de ajuda do rei depois da filha ter sido raptada. O rei diz-nos que ele já tinha entregue a missão a outra pessoa, a um tipo chamado Fang Zhen, que é nosso rival, um dos nossos maiores inimigos. E o nosso objetivo é eh, encontrar Fang Zhen e ficar com a missão dele, basicamente. E nós fazemos isso logo na primeira secção em Arian, antes de partirmos depois para as Terras Inóspitas. Essa é a parte que eu posso considerar mais interessante, porque nós exploramos um bocadinho de Arian e, hum, e depois encontramos ali o Fang Zhen e ficamos com a missão dele. Isto é completamente, isto é scripted, não é? Isto é mesmo o rumo da história. Penso eu que não é possível falhar isto, acho eu. Mas depois, a partir do momento em que nós entramos nas terras inóspitas, é tudo muito, muito, muito aborrecido. Eu não conheço, eu não sei de momentos que tivessem ficado relevantes nesta exploração. E isto é algo que eu considero bastante negativo, porque eu tenho a impressão, e eu agora vou verificar aqui, e vai deixar de ser uma impressão. Este livro foi escrito por Robin Waterfield. Se não me engano, ele foi o mesmo que escreveu o Máscaras de Destruição. E se vocês se recordam, o Máscaras de Destruição está entre os meus livros favoritos. E, ou muito me engano, as Terras Inóspitas são basicamente uma parte das terras que nós exploramos nas Máscaras de Destruição. E eu gostei desse setting. Houve coisas misteriosas aí, houve todo aquele ambiente, toda aquela atmosfera. Eu não senti isso aqui. Eu não senti isso. E quando nós chegamos ao covil de Aracnos, não existe nenhuma indicação que diz que aquele é que é o covil de Aracnos. O texto diz que nós temos a certeza que aquele é o covil de Aracnos. Não existe qualquer tipo não, nada nos diz que aquilo é que é o covil do vilão. Nós apenas chegamos a uma entrada. A entrada é essa que está protegida por umas chaves que nós temos que encontrar ao longo desta exploração. Mas não há absolutamente nada que me diga que é ali. Mas é. E vamos, e exploramos, dungeon crawler e tudo, encontramos ali uns, acho que são uns orcs ou uns ogres, que pronto, são as personagens, são as únicas personagens que têm algum interesse aqui. Tirando dois, atenção, tirando dois canalizadores que nós encontramos, cujos nomes deles, e isto é mesmo a sério, isto é mesmo a sério, os nomes deles são Mario e Luigi ao contrário. Esse é capaz de ser dos pontos mais esquisitos barra interessantes da nossa exploração neste livro. E isto acontece em Arion. E esses três ogres, ou orcs, já não sei exatamente qual é a espécie deles, são muito mais interessantes e têm muito mais personalidade do que o vilão em si. Porque o vilão, nós encontramos-lo, e isto, atenção, isto é mesmo verdade, nós encontramos o vilão na penúltima referência do jogo. Na penúltima. E para nós derrotarmos o vilão, que basicamente aparece numa sala de espelhos, não é? Nós chegamos a uma sala de espelhos e aparece aquela cena típica, não é? O vilão está refletido em todos eles, tem a princesa, está a ameaçar a princesa de morte, não é? Com uma faca ou com uma espada, e o texto diz que de repente nós temos uma besta que pertenceu a um dos tais ogres, e que embora nós só tenhamos um disparo, nós temos a certeza que somos capazes de matar o Aracnos. Só que nós temos que ter a certeza de qual é o. Não digo o reflexo correto, mas qual é a pessoa correta, qual é daqueles reflexos todos, qual é o que é o verdadeiro. E como é que nós descobrimos isso? Não é através de trial and error, não é tentativa e erro. É nós conseguirmos desvendar ou conseguir resolver um enigma matemático. Nó nós precisamos nós precisamos de resolver um puzzle matemático, basicamente é um problema matemático que é apresentado por um desses ogres antes, para conseguirmos derrotar o vilão. E o vilão nem sequer fala connosco, não existe uma única descrição do Aracnos, nada. É
completamente esquecível este livro. Este livro é muito, muito mau. E, no entanto, ele está em terceiro lugar. Portanto, imaginem o, como é que são os próximos dois. Portanto, Resgate em Arian, este, para mim, está em terceiro lugar nesta lista. Se algum dia deitarem as mãos, vai ser difícil, porque este, sendo um livro muito raro, é também está bastante caro. Está bastante caro agora de o conseguir, mas se algum dia o conseguirem, ou se a Porta Editora algum dia o trouxer também, experimentem-no, mas não vão com grandes expectativas. Passamos agora para a medalha de prata, segundo lugar, que vai para um dos livros mais recentes, ou o livro mais recente desta lista. E alguns que já conhecem já deverão estar a adivinhar qual é o livro que eu vou escolher, porque eu estou a dizer que é um livro o mais recente desta lista, portanto chegou há uns anos e é universalmente odiado por toda a gente. Universalmente. Pode haver uma ou outra pessoa que até o tenha apreciado, mas no geral não há ninguém que goste deste livro. E o livro é The Gates of Death, escrito por Charlie Higson. Charlie Higson é um comediante, ele escreveu já vários livros mais cómicos e esta é a primeira e esperemos nós a única experiência dele na Fighting Fantasy. O que é pena este livro estar aqui nesta lista, porque ele tem algumas componentes interessantes. Ele tem algumas componentes algumas mecânicas interessantes aqui. Nada que extrapole muito aquilo que é a Fighting Fantasy. Nós temos na mesma as regras padrão. As regras extra têm a ver com o tipo de armas que nós utilizamos. E mesmo este livro tem mais referências do que muitos outros. Ele tem 470 referências, o que faz com que seja uma aventura bastante grande. Só que a sua execução é muito, muito má. E claro que também não ajuda nós termos este livro também ter sido lançado na era das ilustrações horrorosas que o Vlado Krizan fez. Cá está, nada contra o estilo do autor, obviamente, cada artista tem a sua própria forma de expressão, tem o seu próprio estilo, mas não é um estilo que esteja muito alinhado com aquilo que é Fighting Fantasy. E uma das criaturas que nós encontramos aqui é um Bum-Faced Monster, que é exatamente aquilo que vocês estão a pensar. É um monstro que tem uma cara em cada bochecha do rabo. Isto é o que nós temos. Isto é o que nós temos. E temos aqui algumas. Estes momentos mais cómicos polvilhados aqui pelo Charlie Higson não caíram muito bem à maior parte das pessoas. Eu posso dizer, a minha experiência, eu nunca joguei este livro até ao fim. Nunca. E só o joguei uma vez. E a experiência de uma vez bastou-me. Bastou-me. Para já porque ele começa logo com uma brincadeira de mau gosto. Que é, mal nós chegamos, porque nós fizemos uma navegação de vários dias e chegamos à Lancia, mais propriamente em Black Sand, e a primeira coisa que nos acontece é, nós chegamos, e isto na primeira referência, chegamos e vomitamos tudo. Vomitamos-nos. E automaticamente perdemos 5 pontos de stamina. 5 pontos de stamina. Pode ser mais, pode ser menos, mas eu acho que são 5 pontos de stamina. Eu até vou ver aqui. 5 pontos de stamina, exatamente. Isto é uma brincadeira de mau gosto. Nós podemos dizer que, e agora pode-se argumentar, não é? Porque quem leu O Senhor do Caos sabe que algo também tal, isso também acontece no início. Também perdemos vida no início da aventura. Mas aí a perda é mais pequenina, são 3 pontos de vida que nós perdemos, mas isso é dependente também da condição em que nos encontramos, que é, nós somos um escravo. Nós estamos a trabalhar como um escravo, não é? Num navio e estamos a ser vergastados por um chicote. Aqui é simplesmente porque o autor quis que a gente se sentisse mal disposto e começasse a vomitar. Isto é muito mau gosto. E então, assim, a própria história em si também é um bocado confusa, porque surgiu aí uma doença qualquer, não é? Uma praga que está a devastar a Lância e que está a transformar as pessoas em demónios. E nós temos que viajar até. Eu estou a ler aqui, porque há coisas aqui, existem pormenores aqui que eu já não me recordo. E nós temos que ir para a Cidade Invisível. Nunca cheguei
nunca cheguei lá, com um antídoto à base de óleo, smoke oil, eu não sei como poderia traduzir isto, não é? Fumo de óleo, não faço a mínima ideia, para poder purificar esta praga e libertar a Lancia da ameaça, não é? Apenas sei que esta personagem aqui é a vilã da história, que é a Urraca, mas eu nunca cheguei longe ao ponto de saber qual é o papel dela no meio disto tudo. Começamos a história em Black Sands e eu perdi pouco depois de ter saído, fiz uma escolha errada. Aí não tenho nada contra o Charlie Higson nisso, foi realmente uma escolha errada e elas acontecem. Mas este é muito, muito chato. Este livro é muito mau, as ilustrações não ajudam nada. O humor do Charlie Higson não combina bem com a Fighting Fantasy. E mesmo a questão do smoke oil, deste tal smoke oil, que eu não faço a mínima ideia do porquê, nós por acaso não temos aqui. Mas eu acho que nós temos um número limitado de usos. Eu acho que nós podemos utilizar este smoke oil para purificar demónios que nós tínhamos encontrado, mas nós temos que ter acesso a nós temos que ter smoke oil connosco, nós não podemos gastar tudo, porque senão acho que pode dar um game over mais à frente, não sei. Só sei que o Gates of Death é muito mau e Charlie Higson não foi a melhor escolha. Ele foi escolhido porque ele é um nome grande, era um nome grande e então ele podia trazer alguma coisa de diferente, mas não é claramente não foi claramente a melhor pessoa. Passado uns tempos, não é? Eu penso que foi até no ano seguinte ou 2 anos depois, Rihanna Pratchett trouxe-nos o Crystal of Storms, que foi muito, muito melhor, foi muito mais agradável. Embora não seja um dos meus livros favoritos, Crystal of Storms é ao lado do Gates of Death, o Crystal of Storms é uma masterpiece. E o Crystal of Storms tem bastantes problemas, mas ao menos leva-se a sério, ao contrário deste livro. E por isso eu coloco o The Gates of Death em segundo lugar nesta lista. E em primeiro lugar temos aquele que eu considero ser o pior livro-jogo da Fighting Fantasy alguma vez escrito. E eu diria que é do consentimento geral que este é um dos piores. Eu não imagino ver este livro no top 3 de muita gente, mas no top 10 claramente, que é Abismos do Mal, que é escrito pelo Luke Sharp. E embora a capa possa parecer algo bastante promissor, a execução é muito, muito má. Porque quando nós exploramos os Abismos do Mal, nós estamos literalmente rodeados de escuridão. Nós não vemos absolutamente nada. O caminho é tão estreito, e eu digo caminho para o final bom, ou para o final, para nós conseguirmos chegar ao fim, é tão estreito que o mais pequeno desvio pode levar à morte. Existem vários testes de sorte que, se falharmos, existe morte. Existe um conceito que poderia até ser interessante, não fosse aplicado de uma forma, pronto, neste livro é muito mal aplicado, que é que é as cifras, que é basicamente uma espécie de braille, porque o povo que habita os abismos é cego e então tem um sistema de comunicação que é este código de cifras, que é uma espécie de braille. E nós precisamos de aprender esse código porque depois nós andamos muitas vezes às apalpadelas nos abismos e temos de decifrar esta linguagem, não é? Estes códigos que nos vão aparecendo. E então convém que nós saibamos como lidar com este código de cifras. É interessante, mas este livro coloca, não aplica isto muito bem. Basicamente aqui o que acontece é que eu tenho que ver aqui a sinopse porque já quase nem me lembro. Nós basicamente somos o descendente de um indivíduo da sangue real chamado Tancred, o Magnífico. E nós somos um descendente que era um descendente perdido. Nós era perdido, mas do nada somos encontrados a trabalhar nas cozinhas do castelo, portanto não estávamos assim tão perdidos. E mal o feiticeiro Astragal descobre a nossa existência, nós somos retirados das cozinhas, metidos dentro de uma armadura, dão-nos logo equipamento e empurram-nos logo para dentro dos abismos, quase sem qualquer explicação do que é que se está a passar. E vamos entrando. Portanto, nós nem sequer temos um background de guerreiro, nós somos apenas um ajudante de cozinha
e automaticamente vamos eliminar este grande mal que habita nos abismos. E o que acontece é que na cidade de Gorak, os poderosos selos, não, os selos que protegem Gorak foram quebrados e o grande escudo desapareceu. E agora Orgus, que é um indivíduo malévolo que está nos abismos do mal, ameaça a segurança de Gorak. E então nós somos enviados e somos enviados com uma espada cintilante e com uma deusa felina, que é Tabasha a Bazuk, ou uma gata que nos acompanha e que basicamente tem uma série de desejos que nos pode conceder. E ao mesmo tempo nós temos que enfrentar, nós temos que derrubar 7 guerreiros, que são os Kundam. Nós temos que os destruir um a um. Portanto, também temos esta mecânica de temos de matá-los a todos, basicamente. E, mas há muito pouco para lembrar em relação a este livro. É muito aborrecido. Eu lembro que eu li há uns anos, há pouco, pá, há 3 ou 4 anos, a última vez que eu li, e não ficou nada. Eu não reti nada daqui. Este é dos livros que eu mais peguei, é dos livros que até está com o melhor aspecto da minha coleção, porque de facto eu não o abri muito. É muito aborrecido, está muito mal executado, o código de cifras é muito estranho. O que eu posso dizer é que o Luke Sharp depois conseguiu evoluir nos livros seguintes que escreveu. Este podemos considerar que é o primeiro de uma trilogia em que entra o feiticeiro Astragal. Os outros dois seriam o Punhais de Escuridão e o Fangs of Fury. E aí o Luke Sharp entrega outras mecânicas, mas entrega de uma forma muito mais bem conseguida. Esses livros são mais. Eu consigo apreciar melhor esses livros, consegui apreciá-los melhor. Abismos do Mal, não. Este é muito, muito, muito mau. Eu não o recomendo, mas se vocês quiserem saber, pá, podem tentar adquiri-lo. É raro eu vê-lo à venda, mas se algum dia a Porta Editora pegar nele, é como qualquer livro da Fighting Fantasy, pode ser que até seja o favorito de alguém, pode ser que alguém até goste do conceito e este livro um dia eu veja no top 10 favorito de alguém. E é completamente válido. Portanto, como eu disse, estas são as minhas escolhas, são aqueles que eu considero os piores livros da Fighting Fantasy, mas isto é completamente subjetivo. E cada um de nós tem a sua própria lista, tem os seus livros favoritos, tem os seus livros menos favoritos, e, hum, e eu desafio-te a ti, caro aventureiro, a colocares também a tua lista. Se tiveres uma lista de livros que não gostes tanto, então usa a caixa dos comentários para apresentar essa lista. E antes de fechar o vídeo, eu vou fazer, como na tradição, eu vou fazer aqui a chamada, não é, dos livros, e desta vez pela ordem decrescente. Eu tenho feito pela ordem crescente, mas agora vou fazer pela ordem decrescente, começando desde o número 10 até ao número 1. Portanto, número 10, recapitulando, Black Vein Prophecy. Número 9, Eye of the Dragon. Número 8, O Viajante das Estrelas. Número 7, A Nave Perdida. Número 6, O Cavaleiro do Céu. Número 5, Blood of the Zombies. Número 4, O Assassino do Espaço. Número 3, Resgate em Arion. Número 2, The Gates of Death. E por fim, número 1, O Abismos do Mal. Portanto, este foi o quarto e último vídeo aqui de novembro. Espero que tenhas gostado. Agora aqui em dezembro vamos voltar à rotina com novos vídeos de livros-jogos. Por isso, fica à espera que ainda hoje, quarta-feira, eu vou colocar no Instagram a próxima escolha para tu fazeres. Portanto, a escolha do próximo livro não será livro da Fighting Fantasy, será outro livro qualquer. Eu tenho continuado a ler os livros de Lone Wolf e já a preparar os vídeos que vão sair a partir de janeiro. E basicamente é isso. Não há aqui muito mais que eu possa dizer. Novidades vão surgindo ao longo dos dias, ao longo deste mês foram surgindo foram surgindo estes vídeos. E pronto, espero que tenhas gostado desta lista. Se gostaste, clique em gosto. Se não gostaste, clique em não gosto. Clique em não gosto. Usa a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderes. Coloca o teu top e eu desafio-te também a colocar nos outros vídeos o teu top 10 dos teus livros favoritos ou o teu top 10 dos livros que recomendas que sejam dos primeiros para começar.
E faz também um top 10 dos livros que consideras piores. Pode ser muito diferente da minha lista. Não te esqueças também de subscrever o canal se ainda não o subscreveste, não é? Junta-te aqui à guilda, clica no sino para receber notificações acerca de novos vídeos que vão surgindo aqui no canal e não te esqueças também de te juntar ao Instagram e TikTok da Gamebook Guild, onde eu vou lançando periodicamente shorts sobre literatura interativa e livros-jogos. E já sabes, eu espero contar com a tua presença no próximo vídeo aqui na Gamebook Guild. Até à próxima.